O Instagram é essa pessoa delicada que. Não caiu, Carol. Eu até ia olhar o, o tempo, porque com 1 hora o Instagram é essa pessoa delicada assim que simplesmente te derruba, nem te avisa. Então, o que aconteceu? Simplesmente a live. Não, eu tava falando aqui, Aline, que esse Instagram, ele sequer avisa que tá chegando perto. Não, ele Tipo, é não tá nem assim, aí. acabou. Ele não tá nem Acabou. aí. Te Ele fala, beleza cortamos. então, tchau. Tchau, gente, né? E daí, porque você só pode fazer de 1 hora. Então, por isso que a gente caiu assim, essa coisa, né, para dar uma emoção. Não caiu, gente. Foi o Instagram que com 1 hora de live ele corta mesmo. Essa coisa assim, simpática, né? Então vamos retomar. Você estava falando Estava falando da guerra civil da lá nos guerra, que daí Estados você não sabia Unidos, nada né? da história dos Estados Unidos. Não sabia, fui pesquisar, li um livro, aí assisti um filme muito louco, que é um filme que o Lincoln caça vampiros. E aí, no final das contas, depois desse filme, eu falei, entendi, vou ver um filme de verdade. Aí vi o filme Lincoln, que é um filme, né, que não tem vampiros. Embora eu goste muito Maravilhoso, né? de Deu o vampiros Oscar para ele, né? e deu Oscar, deu Oscar. Eu gosto de vampiros, né? Sou fã do Crepúsculo, mas essa é uma outra discussão. E aí, no final das contas, um belo dia eu estava também ali. A Isa falou dos filmes, né? Oi, Tô Sandra. falando dos filmes. Aí eu, um dia desses, eu tava ali zapeando na TV, e aí tava passando o quê? 12 anos de escravidão. Puta, maravilhoso, né? Meu Deus, esse também chorei de comer ranho. Por que que a Mas eu não li o livro, eu pessoa só vi o filme. faz um filme desse? Por quê? É um livro, é um filme incômodo demais, né? Mas ela faz justamente para isso, né? Que é para incomodar. Gente, se vocês já é, viram, já assistiram o filme, ao filme, por favor, assim, se tiverem estômago, porque eu não fiquei muito. Esse é um livro que eu não vou ler de novo. Uhum, Ele é muito bem escrito, é assim, parece que você tá lá colhendo algodão, né? Com ele. parece. É, mas assim, não tem a mínima condição de eu ler de novo. Mas de qualquer forma, então aqui ó, é o livro, tá? 12 anos de escravidão. O autor é a própria pessoa que foi sequestrada e escravizada, que é o Solomon Northup. O Solomon é o seguinte, a história é a seguinte, ele era, como a Ana falou, ao norte não havia escravidão dos Estados Unidos. Ao sul havia. E ainda se divide meio assim, não com escravidão, evidentemente, mas assim, o norte é um lado mais Civilizado. progressista, mais civilizado, menos racista. E o sul, eles são super conservadores, né? Bom, aqui também, né? O sul é meu país. Então, assim, o sul tá sempre errado. E aí a história começa ali contando que ele é um homem livre que mora no norte, um homem negro, mas um homem livre. E aí ele é sequestrado, né? Ele é contratado para fazer um serviço qualquer, que não, acho que nem é o mesmo no livro, não é música. Porque ele era um cara das letras, assim, uma pessoa bem estudada. E aí ele fica, vai jantar com essas pessoas, com esses dois homens você tá sempre errado. Com esses dois homens brancos. E aí ele bebe demais, fica embriagado e é sequestrado. E aí começa a saga dele por 12 anos, até que ele prova que ele era um homem livre. E aí ele passa por barbaridades terríveis, né? E aí é uma tentativa não, né? É uma desumanização total que se faz com uma pessoa escravizada, né? E aí primeiro eles trocam o nome dele, né? Colocam o nome dele de Platt, que é um Uhum. nome aleatório. Isso aconteceu aqui no Brasil. Semana passada eu fiz uma fala para o pessoal da PUC
do curso de Relações Públicas também, falando um pouco sobre essa questão da negritude. E aí alguém me perguntou sobre essa questão dos nomes e tal. Aqui no Brasil, e via de regra em todo mundo, foi feito exatamente isso. Você sequestra a pessoa, aqui no Brasil especificamente, sequestrava ali da África, principalmente da região costeira, e aí chegava aqui, eles pegavam cada um de uma família, de um país, e mandavam para um lugar falando idiomas diferentes e trocavam o nome. Então era praticamente impossível que a pessoa se comunicasse e pudesse, de alguma forma, questionar ou resistir a essa submissão. Lá nos Estados Unidos, durante o período de escravidão, também. Então ele conta que ele trocou de nome e ele era casado e tinha duas filhas. Então o tempo todo ele fala, né? Não, eu sou um pai de família, eu sou um trabalhador, eu sou um homem livre. Mas aí seria a palavra de uma pessoa negra ao sul dos Estados Unidos, dizendo que é do norte, que é livre, contra a palavra de fazendeiros, né? Que também estão sempre errados, inclusive no Brasil. Então, Só um adendo. só um adendo. Então, é um livro que vale muito, primeiro pelo contexto histórico. Se você quer entender um pouco mais sobre os Estados Unidos e até esses conflitos étnicos que ocorrem até hoje, é Uhum. interessante. E segundo, por esse relato, né? O que o Solomon sofreu nos Estados Unidos, creio que não seja diferente do que as pessoas que foram escravizadas no resto das Américas sofreram. Então, é um relato muito intenso. Como eu disse no começo ali, eu não sei se todo mundo pegou, eu não tenho as moral de ler de novo esse livro. Realmente não tem como. Se for ler, Mas prepare a caixa de lenço. nossa, bicho, eu não sei porque às vezes tem a questão da proximidade do tema, né? Se eu tivesse nascido em 1800 e alguma coisa, provavelmente eu viveria todas essas coisas que ele viveu. Então, pode ser que tenha essa questão da proximidade, mas de qualquer forma é isso mesmo. Prepare a caixa de lenço, mas é uma leitura que vale e te faz Não, rever a história, e se você né? tem um mínimo de humanidade, você sofre com essa história, né? É Sim, claro que existe a sim. coisa da proximidade, mas é triste demais. Eu quero pegar o gancho com essa história para falar desse livro aqui, ó. Esse livro eu também não tenho. Então eu vou mostrar a capa para vocês. Esse daqui. Os Caminhos para a Liberdade. Então o nome em inglês Underground Railroad. Chique, né? E o Bilíngue. nome, sou bilíngue, é. E o nome do autor é Colson Whitehead. Esse autor, ele foi vencedor do Prêmio Pulitzer de 2017. Ele estava aqui na minha lista lá dos clássicos Pulitzer jabutis que eu queria ler, mas vejo que eu li bastante, se for olhar. Ai, ai, Ana. Antes de eu começar a falar, deixa eu falar umas coisas que entraram aqui. Então, gente, antes só para lembrar, a gente não caiu, viu? É porque o Instagram simplesmente acaba a live com 1 hora. Agora, na próxima hora, a gente precisa encerrar, senão vão cair tudo de novo, né? Acho que não, as pessoas não vão ficar a noite inteira falando com a gente. Mas, enfim, a Sandra entrou, o Léo na TV. A Sandra, aprendi tanto com a Aline como aluna, ficava encantada com a postura madura e militante. Né? Bem isso. Comuna. Comuna. Tudo comunista. Então, assim, esse livro aqui, Os Caminhos para a Liberdade, ele conta a história da Cora. A Cora é uma menina super novinha também, assim, é bem parecida a ideia da Celia ali na cor púrpura, né? Porque também é uma criança, só que ela é uma criança, ela já é uma adolescente, e ela teve uma mãe que era totalmente contra a escravidão e se rebelava o tempo inteiro. E ela perdeu a mãe por causa disso. Isso não é spoiler, tá, gente? Porque isso está logo no começo do livro. É, E ela perde a Livro mãe, não tem assim, spoiler. não, ela perde a mãe para essa rebeldia. Então ela cresce querendo fugir. A mãe, na verdade, acaba perdendo a vida porque ela a vida inteira quis fugir. A vida inteira ela tenta fugir. E a mãe, né? E é recapturada e volta para a fazenda e volta para a escravidão, mas a mãe dela nunca desistiu de fugir.
E Cora tem esse espírito. Então ela fica tentando assim convencer as pessoas em volta dela, não, vamos fugir, vamos fazer um plano. E aí ela consegue convencer um amigo dela a fugir. E a fuga deles se dá por essas ferrovias históricas que tem nos Estados Unidos, que diz que foram ferrovias de fuga de escravos. E o livro reconstrói essas fugas. Havia muitos, nas ferrovias havia pontos de encontro, que Isso! era entre as pessoas escravizadas, elas sabiam, Põe mais perto o teu. opa, desculpa, no cruzamento com tal lugar tem alguém Vai ter que alguém para geralmente, te ajudar. isso, geralmente até pessoas brancas, né, que conseguem Sim! te esconder por uns dias. Então tinha um espermatozoide aí para fugir. Sim. Gente, e o livro, Aline, você já leu esse? Não, esse Nossa, não. você precisa ler. É um livro assim. Você vai indo nas ferrovias com eles. Você vê, você sofre, porque tem cidades em que eles param, que eles vão ter que se esconder, porque eles daí começam a ser procurados. Eles conseguem fugir, mas eles começam a ser procurados. E eles vão indo, passando por várias cidades e várias famílias brancas ajudam eles. Então, assim, é muito bonito de ver, porque você percebe que não era todo mundo que aceitava aquilo, né? E não É, é. e não é, exatamente. Assim, famílias que correram muitos riscos de esconder eles nas casas, né? Assim como a gente vê histórias de alemães que esconderam judeus, né? Então, essa história, por isso que se chama Os Caminhos para a Liberdade, porque conta toda a história da Cora tentando chegar num momento, tentando chegar no norte. Ela sai do sul para ir para o norte, porque ela ouvia dizer que no norte ela podia ser livre, né? E assim, é muito emocionante esse livro. Esse livro eu também chorei bastante, assim, em vários momentos, porque você tem uma outra visão das coisas, sabe? E eu não sabia desses caminhos nas ferrovias, desses pontos de parada, né? De como eles passavam as mensagens uns aos outros, porque isso também é uma coisa impressionante nesse livro. A gente pensa nisso hoje, WhatsApp, ó, estamos aqui, no ponto de encontro, né? Gente, eles tinham formas de comunicação e mesmo assim eles conseguiam saber exatamente para onde eles tinham que ir. Às vezes eles chegavam no livro, a Cora e o amigo que ela conseguiu convencer, não muito convencido, porque ela era muito persuasiva. Você imagina ela assim, super serelepe, persuasiva tal. E você vê que acho que é César o nome do amigo. Você vê que ele foi convencido, mas nem tanto. E daí várias vezes ele se pega pensando assim, gente, o que eu tô fazendo aqui? Por que eu tô correndo todo esse risco, né? Eu não acredito que você me convenceu a fazer isso. E aí, quando você percebe, assim, tem momentos que ela chega em determinados pontos da ferrovia que a ferrovia acaba. E aí ela fala assim, tá, e agora o que eu vou fazer? E daí do nada chega um povo. Do nada, chega e fala assim, é por aqui, ó. É por aqui, você vê. Gente, é impressionante esse livro. Impressionante. Vocês precisam ler esse Os Caminhos para a Liberdade, Prêmio Pulitzer de 2017 de ficção. Muito bem, vamos pro próximo. Próximo. Michele! Michelle Michele! Obama, a rainha do mundo A rainha das contemporâneo, rainhas. a rainha das rainhas. Esse livro aqui eu ganhei de presente. Opa, voltei. Tô sem bateria Aí. quase. Eu ganhei de uma pessoa que sempre me dá bons livros, que é o Lucas. E aí, quando saiu, eu fiquei enlouquecida, né? Preciso ler esse livro, meu Deus do céu, né? Porque afinal de contas, quem é que não gosta da Michelle Obama? E aí fui ler o livro. Né? Esse livro parece muito com o livro do Lázaro. É muito intimista,
É um relato em primeira pessoa. Então, ela conta um pouco da infância dela, ela é de Chicago, né? E de uma família bastante humilde, né? Não pobre, mas bastante humilde. E aí a família dela sempre priorizou a educação. E aí ela vai, estuda direito nas melhores faculdades e blá blá blá. E sempre, né, sendo uma mulher muito inteligente, com uma inteligência acima da média. Oi, Nádia! E aí ela. E ainda quando ela chega na faculdade, ela. Quando ela morava em Chicago, ela estudava em escolas públicas e sempre tinha pessoas negras, né? Mas quando ela vai para a faculdade de Direito, só tem ela. Né? Vocês já assistiram Todo Mundo Odeia o Chris? E alguém que. As pessoas que Uma ou são. outra. Você nunca assistiu Todo Mundo Odeia o Chris? Pelo amor de Deus. Acho que eu assisti uns pedaços só, guria. Todo mundo que é negro, que assiste Todo Mundo Odeia o Chris. Cara, aquilo Se vê é assim, naquilo. é cirúrgico, porque em É algum mesmo. momento alguma coisa vai acontecer com você desse jeito, né? Sei lá, ele vai estudar lá no Corleone, que é uma escola que fica próxima à comunidade ítalo-americana. E aí só tem ele de negro. Meu, isso aí é uma coisa que acontece na faculdade, né? Na minha turma, eu, a Paola e o Diego Sarza, né? Eu Uhum, acho. uhum. O Renan também, né? Então, assim, tirando isso. Oi, Danilo! E aí o povo. É muito interessante isso, porque ela tem essa percepção quando ela vai para a faculdade. Uhum. Mesmo sendo fodona, mesmo sendo inteligente, mesmo sendo, né? Ela tem essa percepção. Mas como era uma pessoa muito brilhante, ela logo consegue um emprego num escritório fodão lá, eu não me lembro o nome. E aí tava lá, sendo chefe de todo mundo, né? Ganhando as causas e sendo fodona como ela é. E aí chega quem? Obama. Obama. Obama falando, ei, tem um estágio? E tinha. Você já pensou, né? O Obama pedindo estágio? Que doido, né? Que dó. E tinha o estágio, claro. Ele também, um cara brilhante, da mesma universidade, por sinal, calouro. Né? Não se conheciam na universidade, foram se conhecer no trabalho. E aí ele, né, muito indiscreto, fica dando em cima da chefe. E ela adverte ele por isso. E aí ela fala, mas ele era tão bonito e gracioso que eu resolvi sair com ele. Enfim, ele venceu pelo cansaço. E aí se casaram, tal. E aí ela conta essa primeira parte e na segunda parte ela vai, oh, desculpa. Na segunda parte ela vai falar do Obama que nós conhecemos, né? O cara que é político, que vinha se destacando no Partido Democrata. E aí surgiu essa ideia mirabolante de ser presidente dos Estados Unidos sendo um cara negro. E aí ela fala assim, escuta, que você tomou alguma bebida alcoólica? Tomou drogas? Você usou drogas? Porque não pode, assim, não é que não pode, mas você vai se expor, expor as crianças a um negócio que nunca aconteceu antes na história do mundo. Você tem noção disso? Ah, ele saiu um filme da. Eu não vi ainda, preciso ver. Também Vou não ver vi. domingo. Também Vou quero ver ver. domingo. E daí ele E falou: aí. quero ser presidente. E aí começa essa trajetória maravilhosa dele, a presidência dos Estados Unidos, né? Gratidão total. Nossa, queria votar lá nos Estados Unidos para poder votar nele. Nossa, né? Sim. Nossa, bicho. E aí ela conta como ela participou dessa campanha. Porque a Michelle, ela nunca foi uma primeira-dama figurativa, né? Porque Sim. a primeira-dama geralmente tem essa função, em linhas gerais, da política do mundo, né? O Sim. primeiro damo não aparece, né? Quando é a esposa que é, ó. Mas a Aham. primeira-dama, em geral, ela tem essa função de amenizar as cagadas do marido, É. fazer a Participar das social. ações voluntárias, Isso, assistencialistas, blá blá isso, blá. isso. Uhum. E em linhas gerais, nós que trabalhamos com marketing político, isso é bem positivo, né?
Dá uma humanizada no cara que geralmente tá fazendo merda em algum momento. E aí a Michelle, ao contrário, ela era uma pessoa que ia fazer, por exemplo, nas prévias, ela tinha comício do democratas, prévias democratas, que o Obama não ia, quem ia era ela. O Obama ia para outro compromisso e ela ia lá falar em nome do candidato. Então, candidato, Tem luz própria, né? luz própria, total, total. E aí ela vai contando essa trajetória. E aí ela conta do baile, né? O dia que ele. Eu até mandei a foto para vocês, né? Um pouquinho mais cedo. Não sei se você chegou a ver. Eu vou ver se Eu eu acho vi, aqui. eu vi. Aham. Essa foto aqui, vejam se vocês conseguem enxergar. Tá dando para ver? Um pouquinho mais pra cá. Aí? A de Foi? baixo, né? A de Essa aqui baixo. debaixo, isso? Não, não Essa estamos vendo foto. nada, guria. A gente tá vendo tua mão. Não. Não, Calma aí, agora. também não. Meu Deus, gente. Deixa eu virar assim. Acho que fica melhor. Aí, ó, essa Isso, aqui, ó. beleza. Ótimo. Estão vendo? Uhum, uhum. Essa foto aqui é o dia da eleição do Obama, do primeiro mandato, em 2008. Então, tava lá o Obama e a família toda da Michelle, né? Inclusive a mãe dela mora com eles, morou com eles durante esse período. E aí ele super tenso, super, né? Meu Deus do céu. E a mãe dela, ela fala muito dessa figura materna forte, né? Que era a mãe. E aí a mãe dele do lado ali, e ela diz ali no livro que ela tava surtando, né? E eu surtando, não podia ficar do lado dele. Porque o que, que eu ia fazer se ele não ganhasse? Eu tava surtando. E aí, no final das contas, glória a Deus, ele ganhou, deu tudo certo. E aí ela conta desse baile, né, de posse, de uns meses depois. São 10 bailes. 10 bailes. E aí Sempre. ela conta que sempre, em linhas Hum, gerais, né? Mas assim, o entendi. Obama foi uma eleição tão louca, foi um negócio tão inédito que foi, aquilo foi uma loucura, né? Então Sim. eles foram nos 10 bares e ela conta assim, eu tava exausta, não aguentava mais, mas era uma coisa tão inimaginável Que que tinha que eu ir, né? não, e às vezes ela diz assim, eu não achava que às vezes eu não achava que era verdade, assim. Eu tava lá, eu tava com meu marido, eu tava com as minhas filhas, mas era uma coisa tão louca que não caiu muito bem a ficha. E depois ela foi se destacando no governo, né? E sempre, assim, é uma pessoa que esteve ao lado do Obama, né? E agindo politicamente, inclusive participando de decisões, né? Então, é uma história muito bonita. E depois ela fala no pós, né? Pós-presidência, pós-Casa Branca. Ela tem uma fundação, ela é extremamente envolvida nas causas sociais. Ela tem uma atuação muito forte na educação de meninas, Uhum. né? Não só nos Estados Unidos, como em vários outros países. Então, é um livro que vale muito a pena ler. É assim, é apaixonante a história da Michelle. Quem gosta do Obama, eu, né, sou suspeita, mas quem gosta do Obama passa a gostar ainda mais dele, porque você Por ter entende casado com uma mulher como a Michelle. assim, é uma relação muito de parceria, não é um. Porque, em linhas gerais, né, não, é o Michelle Obama, esposa do Barack Obama. E interessante que isso não acontece com ela, né? Não, Ninguém fala esposa do Barack Obama. não, é a Você Michelle fala Obama. Michelle Obama. Uhum. Você, Sempre teve força ela própria. É, sozinha. incrível. Então, assim, e ela fala disso, né? Eu não sou alguém que sou esposa de um advogado, de um senador democrata. Não, eu sou uma advogada que fui chefe do advogado, do senador e do presidente. É uma coisa sensacional. Então, assim, vale muito a pena ler essa minha indicação, minha história, Michelle Obama. Eu não vi ainda a Maria no filme. Vocês já Eu viram quero como é que foi ver. isso? O Só Leio Mulheres diz que queria tanto uma Michelle dessa como primeira dama. Nossa, É, né? Queríamos ela. cada um tem É, a cada Michelle um que tem a Michelle merece, que amor. merece, né? Eu queria falar sobre mais um livro. Eu não sei se você tem mais algum aí, Aline.
Ou acabou teu? Não, acabou. Certo. Então a gente vai terminar com o seu, tá? E daí a gente chama a Maria Carolina, não sei se ela vai, se ela tá aqui ainda. Não Carolina, daí é sei Maria também. C. Tá aí, Depois eu Carol? vejo. Mas eu queria falar um último livro antes de você falar do seu. Se você quiser, eu também falo do seu, mas eu acho que você deveria falar. Que da Scholastic Ah, Mukasonga, chama A Mulher de Pés Descalços. A Scholastic, ela é uma escritora da Ruanda. E imagina, gente, a invisibilidade desta pessoa, né? Mulher negra da Ruanda. no meio Assim, da Guerra Civil. no meio da Guerra Civil. Então, assim, é uma história incrível. Ela conta a história da mãe dela. É uma história extremamente triste, né? É um relato muito sentimental, assim, de tudo que ela passou na vida dela, de tudo que acontece com a família, a figura da mãe na vida dela, né? E ela fala dessa mulher de pés descalços, tem toda uma. Esse spoiler eu não vou dar, mas Eu queria que vocês lessem o livro para vocês entenderem por que ele se chama Mulher de Pés Descalços, porque eu acho que é um significado assim muito incrível do livro. É um livro curtinho, se vocês forem ver, é um livro pequenininho. Assim, com certeza é a única escritora ruandesa que eu já li. Nossa. Eu não, inclusive, eu devia até ter tido a curiosidade de procurar outros escritores de lá, né? Mas ela conta essa história toda, né, em memória da mãe, da Estefânia, que é a mãe dela, que foi assassinada pelos Hutus na Guerra Civil da Ruanda. Então é uma história, na verdade, assim, recheada de muita tristeza, de muito preconceito de todo tipo, preconceito de raça, preconceito de gênero. É, mas ela é maravilhosa, gente. Vocês deviam fazendo Leia Mulheres aí de vocês. Muito legal esse livro, né? Um livro curtinho, rápido. É, E esse livro, a gente teve a sorte de ouvir ela falando do livro, né? Sim! E a gente tirou uma foto com ela também. Ela foi para Flip, né? Então, assim, é incrível esse livro. E aí, gente, eu queria fechar essa conversa primeiro, agradecendo imensamente a Aline por ter, né, participado. Não, acho que não teria conversa melhor nesse dia 13 de maio, que, como você bem lembrou, é um dia de reflexão. Algumas pessoas colocaram aqui na lista, né? Aqui nas conversas. Anota aí esses livros. Vou colocar nos stories da Toda Letra todas as indicações dos livros de hoje. E eu queria terminar com a indicação More, né? Não. Que é o livro da Aline. A Aline Reis, se vocês não sabem, escreveu um livro, se chama Paraná Preto, foi o livro de TCC dela, e ela publicou e escreveu junto com a Maria Carolina, que estava aqui. Depois eu vou até. Deixa eu ver se a Maria Carolina está aqui. Eu acho que ela acabou. Eu vi que ela tinha entrado de volta logo no começo. Carol, cadê tu? Carol, se você estiver aí, é, se manifeste. Mas a Aline escreveu com a Maria Carolina, então eu queria que você contasse um pouquinho do teu livro. E acho que isso ali, que também, né, entre outras coisas, de todo o teu vasto conhecimento sobre o movimento negro, né, sobre todas as lutas aí, tá ali. Todas as lutas do movimento negro. Acho que você também criou ali uma voz super importante ao escrever, né? Esse livro com a Maria Carolina. Então, eu queria que você contasse um pouquinho, e daí depois eu chamo a Carol para dar um oi pra gente também. Então, que audácia, né? Colocar o livro no meio de tanta indicação boa, mas não se nega um merchan. Então, o livro é esse aqui, ó. Besta. O livro é Paraná Preto, da editora Ítala, que é uma editora aí de Curitiba. Foi um trabalho que a gente fez de TCC, né? E é um trabalho assim que ele parecia uma gestação, né? Eu vou ter que pôr para carregar o celular, porque
antes de chegar no quarto ano ali, que é o ano do TCC e do decidir o tema e etc, etc, isso já estava decidido. Isso já seria um livro e a gente ia tratar. Então, a gente fez um mapeamento, é um levantamento que não tem nenhum levantamento semelhante aqui no Paraná. A gente mapeou algumas instituições, algumas organizações que compõem o movimento negro, porque o movimento negro ele é muito misturado, né? Não tem uma direção geral, não tem uma. Cada um caminha para um lado, cada um tem uma abordagem. Então, a gente resolveu levantar algumas dessas organizações no Paraná e compilamos todas essas entrevistas em um livro-reportagem que é o Paraná Preto. Nessas pesquisas que nós fizemos, o que chamou a atenção primordialmente é a falta de bibliografia a respeito do movimento negro no Paraná, né? Porque a gente tem um imaginário de que o Sul não teve nenhum tipo de relação com a escravidão ou com pessoas negras, né? Aqui no Paraná, especificamente, o número de pessoas negras no primeiro censo agropecuário era de 24 mil pessoas. Era baixo. Mas porque o Paraná é a quinta província ainda, né, de São Paulo. A gente fala tanto, Né? né? Não tem república, é uma província. Então, assim, era pouca gente, pouca fazenda, pouco dinheiro. Então, de fato, havia pouco fluxo de pessoas escravizadas. No entanto, Curitiba é a capital do sul do país onde existe maior população negra. E em nenhum momento a gente tem uma reflexão acerca da população negra no Paraná. Porque nós somos italianos, nós somos nipônicos, nós somos poloneses, até holandeses nós somos. Mas nós não somos negros, né? Nós não somos africanos. Então a ideia do livro é trazer essa presença e essa provocação, né? A gente começa dizendo até, inclusive, que não é o intuito no livro não é encerrar as discussões acerca da presença negra no Paraná. Pelo contrário, é iniciar as discussões Sim. acerca da presença do movimento negro e das pessoas negras no Paraná. Então, a gente fala com várias organizações. A primeira delas, a gente fala com a Rede de Mulheres Negras, que é de Curitiba, né? Que é maravilhosa, é uma coisa sensacional. Se vocês tiverem a oportunidade, por favor, conheçam, acessem lá o Facebook ou as redes sociais delas, que é um trabalho muito lindo. E aí a gente passa por Maringá, Umuarama, Londrina. Londrina é um centro muitíssimo importante do movimento negro no estado. E vamos contando histórias, né? A gente divide o livro em uma primeira parte falando de uma organização, né? Por exemplo, lá a Rede de Mulheres Negras. E aí, no mesmo capítulo, a gente traz um perfil de alguém que se enquadra nessa descrição, né? Uma mulher negra, né? A gente fala de educação, então vamos falar com um professor. E aí foi uma experiência bem bacana fazer isso, foi um alento, assim, a gente conseguir publicar isso depois, né? O mérito de publicação é todo da Carol, porque eu sou péssima com as burocracias da vida. Nem li o contrato, ela que assinou, então. Então, assim, ela que faz essa questão da organização, inclusive durante as entrevistas fora de Curitiba, né? Viagem, passagem. Carol, graças a Deus você existe. Deixa eu entrar com a Carol aqui um pouquinho e depois eu já volto com você para verem a carinha dela. Calma aí. A gente vai entrar com a Carol, que é a segunda autora
que é a autora junto com a Aline. Ei, Carol, Oi! olá! Carol que Ai, escreveu gente, eu Paraná nunca fiz isso, Preto. não sei fazer essas coisas. Não, é só Live. pra gente ver tua carinha, pra você dar um oi, pra Ó, gente eu saber que saí você também é correndo, autora. coloquei uma echarpe aqui porque eu tô de pijama pra ninguém me ver. Claro, mas gente, todo mundo. Eu tô de pijama da cintura pra baixo. É, Tamo tudo aí. Mas que legal, bem Carol. A gente que eu queria também agradecer, né, que você assistiu à live, mas também te apresentar para quem está assistindo que você aí é uma das responsáveis de ter esse registro super importante, né, no Paraná, desse livro que vocês fizeram. Uhum. Sim, é realmente algo que a gente trabalhou, né? Como a Aline disse, a gente sempre teve essa ideia, né? E a gente colocou lá em prática no nosso TCC, né? Na faculdade. E realmente acho que ainda não existe algo parecido aqui no Paraná que conta a história do movimento negro, né? Da negritude no estado, né? E além, acho que de contar, né? Um pouco da história desses grupos, enfim, como eles se articularam, acho que o fato de também colocar em prática um lado da nossa formação que a gente não coloca muito, mas o jornalismo literário mesmo, de decorrer com as histórias, acho que foi o mais bacana, assim mesmo, porque a gente deu rosto, né, e deu voz para muitas pessoas, né, e Uhum. contar realmente a história delas, né, acho que isso foi bem legal mesmo, né, a gente escreveu em Contar que elas 2012, existem para um estado que diz que elas não sim, existem, né? sim, e a gente escreveu em 2012 e a gente publicou em 2015, né, o livro. E acho que a Aline já falou um pouco, né, sobre essa questão da representatividade, né, e como isso é importante, da questão, acho que até agora, né, no aniversário de Curitiba e em março também saiu uma propaganda da prefeitura, né, e negro é esquecido, né, sempre são os imigrantes europeus, né, e a Sempre. negritude está sempre, enfim, por fora de todas essas Invisibilizada. questões, né, É. A e Aline até diz que quando a gente jornalismo fala de literário foi a tua parte, Oi? que ela não sabe fazer isso. A Aline diz que jornalismo literário foi a tua parte, que ela não sabe fazer isso, não. Ah, bem capaz, mentirosa, bem mentirosa ela. Ai, não, foi um trabalho bem em conjunto mesmo. Que legal. Carol, obrigada por entrar aqui com essa sua Sharp chiquérrima. Vou voltar para a Aline para a gente se despedir. E Beleza, volte nas outras lives aí. Tem outra vou depois de amanhã, voltar. tá bom? Então tá bom. Beijo. Beijocas. Tchau, gente. Chamando a Aline para dar tchau. Voltei. Legal, Aline. Acho que foi super bom, né? Eu estava empolgadíssima com essa live, as expectativas foram todas alcançadas e ultrapassadas. Acho que a gente sai daqui com um monte. Eu já saí com um monte de livro que eu quero ler, porque tem vários que você falou que eu não Né? li. O do Lázaro eu não li, o da Michelle Obama eu não li. Então, enfim, né? Já saímos todos aqui desesperados com mais livros na nossa lista. E fiquem ligados, vocês aí da Toda Letra, eu vou colocar nos stories, vou colocar no destaque também os livros que foram indicados aqui pela gente. E como eu sou uma pessoa muito chique, a primeira parte da live eu já coloquei no IGTV, olha só, né? Ah, que agilizada! Muito agilizada, porque tava ali já assim, põe no IGTV, tava lá escrito, né? Daí eu já vi que dava para fazer isso. Então eu vou fazer isso com essa segunda parte também. E agradecer muitíssimo sua disponibilidade, todas as suas referências, a sua inteligência, o seu conhecimento, que sempre é bem isso, Dani, gratidão imensa, né? Porque é importantíssimo tudo que a gente falou aqui. E que bom que eu tenho alguém para chamar e para falar sobre isso com tanta propriedade. Então, muito obrigada. Ó a Carol com o Merchan aqui. O É Paraná isso aí, Preto, Carol! o Paraná Preto está disponível no site da editora Ítala. Fica a dica. Fica a dica, é mais barato na editora. Compra lá, não tem frete e ajuda as autoras. E eu que agradeço, Ana. Agradeço ao convite. Acho que essas lives que a Toda Letra está fazendo são de extrema importância nesse período de pandemia, para não só para nos dar uma atividade para fazer, Um mas para nos respiro, trazer né?
um respiro total, porque a gente vive uma situação gravíssima e se a gente não tivesse essas válvulas de escape, fica impossível manter a sanidade mental e também por trazer essas discussões, né? Essa não é a primeira discussão importante em live da Toda Letra. Houve outros temas, outros livros, outros autores. Então, é muito interessante, muito importante. Eu deixo o convite para vocês todos e todas que acompanham essas lives, porque são muito, muito, muito legais. E aí vocês também saem com um monte de lista de livro, né? Podem gastar o dinheiro de vocês comprando livro. Isso, já saem mais desesperados. E, gente, a nossa próxima live, então, é depois de amanhã, sexta-feira, às 8 horas. A nossa live sexta-feira é sobre livros para rir muito. Então, é um tema super leve, Eu tenho super vários. descontraído. Eu espero vocês. Aline, muito obrigada. Um beijão. Obrigada por quem assistiu a live e ficou aqui até o final. Beijo. Beijo.